Curso de Produção Executiva Audiovisual, módulo 7, Pensar a Acessibilidade no Audiovisual. Eu vou dar uma introdução aqui, rapidinha, no que eu vou trazer como acessibilidade. É sempre bom, acho que vocês perceberam ao longo do curso que a nossa abordagem ela é um pouco mais técnica, ela não está numa romantização muito forte do que é a produção. E não seria diferente no audiovisual. A gente vai trazer uma visão técnica. Vai ter ali uma partezinha da gente ter essa sensibilidade, porque é uma questão importante, mas eu quero pensar aqui com vocês que nós somos produtores. Então, a técnica, a forma de fazer, as questões legais vão ser algo que a gente vai martelar bastante. Eu vou trazer algumas leis que a gente vai ler junto, porque eu acho importante. Às vezes é muito mais necessário para a gente do que a romantização. Mas a sensibilidade a gente vai discutir um pouco também. Lá no final, eu trouxe alguns exemplos. É importante, né, que nós como produtores audiovisuais, produtores de evento, gestores, diretores, o que for, quando a gente for trabalhar com acessibilidade, a gente consuma produtos que visem contar história de pessoas PCDs, pessoas com deficiência. Um termo que iremos também falar mais na frente, trazer o que a lei diz que é uma pessoa com deficiência. Vamos lá. Aqui, né? Primeiro, eu trago, né, um primeiro dado muito importante, que é 18,6 milhões de pessoas a partir dos 2 anos têm alguma deficiência. A partir dos 2 anos é porque muitas pessoas começam a ser diagnosticadas com alguma neurodivergência a partir dos 2 anos. Então é um dado que eu trago forte. E por que eu trago esse dado nesse exato momento? Como eu disse, a gente não vai romantizar. Então, ao longo da nossa trajetória, vamos encontrar pessoas que trazem a acessibilidade não como uma necessidade, não como um dever. Eles trazem a acessibilidade como algo custoso, algo que não é necessário, que não é o certo. E as pessoas não fazem. É muito normal encontrar grandes produtores, grandes diretores que não querem trazer acessibilidade, ainda mais no audiovisual. Porque no audiovisual tem toda a questão da estética do filme, então muitos vão falar que não é necessário. Então eu trago esse dado para a gente pensar de forma mercadológica, para quando encontrarmos essas pessoas, nem sempre estaremos no centro do nosso projeto. O nosso projeto, às vezes, a gente é só uma pequena parte dele. Então, mercadologicamente pensando, existe um público para produtos audiovisuais acessíveis. Existem pessoas que vão consumir. Existem pessoas que vão comprar, existem pessoas que vão no cinema ver os filmes, acessar o YouTube, acessar o TikTok para ver um curta no TikTok ou uma websérie no TikTok. Então, existe um público, existe um mercado. Então, também, quando a gente fala de pensar de forma mais técnica, a gente tem que entender os números, a gente tem que entender que a gente também está vendendo um produto. Legislação. Por que eu trago legislação nesse momento? É de suma importância entender, de novo, a acessibilidade é um dever. Nós temos que tornar o nosso produto acessível. Não é mais uma questão só de eu quero fazer. Não. Existe lei, existe artigos que nos obrigam, de certa forma, que o nosso produto esteja de forma acessível. Ali, né? A primeira lei eu trago uma ordem cronológica. A nossa primeira lei é nos anos 2000, ou seja, extremamente recente, 24 anos atrás. Por mais que pareça muito tempo, não é nada, é um pulo. Você dormiu e era 2000. Nós temos a lei de 2002, que é uma lei muito importante porque ela reconhece a Libras como meio legal de comunicação, então é a formalização legal da Libras como um meio oficial mesmo de comunicação. E a gente percorre, né? 2004 tem uma nova lei, 2009 tem uma nova lei, e um decreto, de 2004 e 2009, e a lei de 2015, que é
a maior lei no momento e a lei mais importante. Caso vocês queiram fazer uma leitura aprofundada, essa lei é gigantesca, vai desde a acessibilidade do direito ao trabalho, do direito à cultura, do direito ao lazer, de tudo. Ela, por mais que ela seja falha em alguns momentos, ela tem uma completude muito boa, ela é completa de certa forma, mas ainda é um longo caminho. Vamos lá, né? Como eu disse, a gente está num dever, né? Nós trabalhadores de cultura, estamos num dever. Então, no artigo 8 da lei de 2015, o artigo 8 dever do Estado, da sociedade e da família assegurar a pessoas com deficiência com prioridade à afetiva dos direitos referentes à vida, saúde e sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação ao transporte, acessibilidade, à cultura. Então, eu só vou falar que eu vou ler mesmo essas leis, porque eu vou fazer certos apontamentos que eu acho válido, como agora. A profissionalização e ao trabalho. Nós somos produtores. Então, nós estamos no meio de um projeto. Eu quero que vocês pensem um pouco quantas pessoas com deficiência encontraram na sua jornada de trabalho, em projetos, trabalhando, seja pequenas partes ou até mesmo atuando, quando a gente está falando de audiovisual. E quantas pessoas elas conseguiram exercer sua profissão de forma plena nos projetos. E agora olhar os projetos que a gente estava e uma pessoa com deficiência, seja ela diversa, seja a deficiência auditiva, visual, cognitiva, ela conseguiria atuar de forma plena no nosso projeto? Porque pensar no nosso projeto como uma forma de trabalho é muito importante. Pensar no nosso set. O nosso set, ele atende uma gravação com uma pessoa deficiente exercendo algum cargo, exercendo cargo de direção, de assistência, de fotografia. Então, quando você vê, né, o dever da sociedade, nós fazemos parte da sociedade. A profissionalização e ao trabalho. Quando a gente se propõe a estar dentro de um projeto, principalmente numa função de produção, a gente está encarregado de uma equipe. De novo, ao longo de todos esses módulos, a equipe foi sempre posta de uma forma muito importante no nosso projeto. A gente teve um módulo de gestão de projetos, a gente falou de gestão de recursos humanos, no pós-produção, em orçamento, tudo a gente sempre fala da equipe, porque a equipe é uma grande parte do projeto. Não existe projeto sem uma equipe. E quando a gente fala de acessibilidade, a gente não está falando só do produto final. O produto audiovisual é acessível. A gente também está falando do processo dele. Então, o processo dele é a produção, o projeto, o set, ele está de forma acessível. Uma pessoa com deficiência, ela conseguiria estar exercendo o cargo dela, não importa qual seja, de forma plena, de forma em que não seja dificultoso, de certa forma, porque vocês vão ver muito em certas empresas, certos projetos, vagas afirmativas. Eu contrato pessoas PCDs, mas a pessoa PCD ela vai ter a oportunidade plena de exercício da função dela naquela vaga. Então, quando for contratar para projetos, nunca pense apenas em preencher uma cota. Precisa ser feito todo um esquema para que a pessoa PCD ela tenha atividades plenas, ela não precise de nenhum auxílio gigantesco, não. Ela precisa trabalhar certas questões e o seu projeto precisa estar acessível também nessa parte de trabalho. A gente vai comentar um pouquinho. Aí também tem... Rapidinho, gente. Foi? Alô? Alô? Gente, só estamos testando aqui o microfone rapidinho, tá? Desculpa. Tem um probleminha aqui no microfone.
E a cultura, que é onde a gente está trabalhando na cultura, né? Um produto audiovisual, um projeto audiovisual, ela é pertencente da amplitude da cultura. Ao desporto, ao turismo, ao lazer, né? Eu esqueci de marcar, mas ao lazer também está incluso no que a gente considera de audiovisual. Uma pessoa, a PC dela consegue ir no cinema. Eu moro na Baixada, eu sou de Nilópolis. Na Baixada eu não costumo ver cinemas que trazem essa proposta de cinema acessível, de salas de cinema acessíveis. Então, geralmente é rampas para pessoas com alguma deficiência motor, mas não se tem legenda só se o filme for em inglês ou em outra língua. Não tem janela de libras, não tem audiodescrição e geralmente, assim, numa semana no ano, fazem uma semana para aquelas salas para pessoas autistas. Então, as pessoas PCDs, elas estão tendo direito ao lazer. Então, quando a gente fala de projetos audiovisuais, é também pensar lembra de novo no módulo de distribuição? Como a gente está distribuindo o nosso produto? No YouTube, por exemplo, é muito fácil distribuir um produto acessível porque ele não tem um custo financeiro. Então, para distribuir, né? Para produzir, óbvio que tem. Então, você consegue colocar uma versão com audiodescrição separado da versão do produto final. Você consegue colocar as legendas ativáveis, diversos tipos de legenda. E você consegue colocar a janela de libras também de uma forma muito fácil. A comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, a dignidade, ao respeito, à liberdade. Não vou terminar de ler, porque esses eram os pontos que eu queria pontuar. Vamos lá. Mas essa é a primeira lei do artigo 8. Agora a gente entra no que é acessibilidade. Eu quis trazer a acessibilidade direto da lei, de novo, de 2015. A gente não vai trazer essa visão teórica, de certa forma, de o que é acessibilidade. Vocês vão encontrar diversos sites, diversos artigos. Eu quis trazer uma coisa mais pé no chão. A lei. Ela não tem como mudar, né? A gente está regido por ela e a gente vai atender a ela. Então, na lei de acessibilidade, na mesma lei, ela define acessibilidade, possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia. Foi o que eu falei, né? A pessoa que está utilizando, ela vai ter o acesso pleno àquele produto, àquele projeto, ela vai conseguir trabalhar de forma plena. E a autonomia, ela tem muito a ver com quando eu falo de pleno, né? Ela tem autonomia para realizar os projetos juntos, ela está em cargos de autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas tecnológicos, bem como de outros serviços e instalações abertas ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Esse ou também eu devia ter marcado, ele é bem importante, porque quando a gente pensa numa pessoa PCD, uma pessoa com deficiência, a gente tende a levar a pessoas que estão em 100% no entorno, né? Então, por exemplo, se a gente está pensando numa pessoa com deficiência auditiva, a gente está sempre pensando na pessoa com surdez total. Ela está 100% sem a audição. Porém, não. Quando a gente entende o que é uma pessoa com deficiência, que já também vai ter mais para frente, a pessoa com deficiência pode ser uma pessoa com surdez moderada de 20%, 30%. Pode ser uma pessoa com surdez só de um ouvido. Uma pessoa com deficiência visual pode ser uma pessoa parcialmente cega, ou pode ser uma pessoa completamente, 100%. Ou pode ser uma pessoa que está perdendo a visão ao longo do tempo. Então, uma pessoa PCD, ela não está nesses extremos, é uma palavra melhor. A gente sempre tende a pensar em acessibilidade para pessoas com extremos. Só que não. Então, quando a gente pensa em acessibilidade, a gente pode pensar em pessoas daltônicas, por exemplo. Vamos pensar nos faróis de trânsito. Imagina se tivesse pensado numa cor que não funcionasse. Poderia acontecer
a pessoa não enxergar a cor e não entender o que está acontecendo. Então, ela poderia acontecer acidentes, conseguiria uma informação que não está sendo entregue. Então, esse ou ele traz uma importância de não vamos pensar sempre nos extremos. A acessibilidade ela é gigantesca de diversas formas. Vamos lá. E eu trouxe os tipos de acessibilidades. Trouxe alguns, se vocês forem pesquisar, sempre vai ter um novo tipo, um site falando sobre uma nova forma de fazer acessibilidade. Eu trouxe alguns que são bem usados, alguns que eu já costumo trabalhar e alguns que também estão presentes em alguns editais de fomento para produtores, eu acho muito importante. A acessibilidade programática, ela está mais ligada em legislação, ela está voltada para você atender a acessibilidade em formas de leis. A pessoa tem leis para chegar em tal lugar, ela tem a atitude plena, tem a autonomia plena, desculpa. Então ela está ligado ao sistema judiciário. A acessibilidade atitudinal, ela é uma acessibilidade que a gente volta, como eu falei, né? O entendimento. Então ela é uma acessibilidade ligada ao entender, à existência plena de sociedade. E ela é uma das acessibilidades muito presentes em editais. Vamos dar um exemplo. O que seria uma acessibilidade atitudinal? A Libras ela entraria em acessibilidade comunicacional. Porém, ela traz uma forma da pessoa estar presente em certos lugares. Então, isso entra na atitudinal. Por exemplo, se a gente não tivesse uma intérprete de Libras aqui, nenhuma pessoa com deficiência auditiva poderia estar aqui presente. Então, isso seria uma barreira para essa pessoa. Então, quando a gente traz uma intérprete, quando a gente traz a Libras, ela também é atitudinal, porque ela está fornecendo meios para as pessoas estarem em vivência em sociedade, estarem acessando os lugares. Rampas, por exemplo, elas entram em acessibilidade, não está aqui, mas tem acessibilidade de arquitetônica. Mas elas também são atitudinais, porque elas permitem que as pessoas frequentem o lugar. A acessibilidade metodológica, ela está em formas de ensino. Quando a gente cria, né, um plano metodológico, esse plano metodológico está atendendo pessoas com alguma deficiência cognitiva, até mesmo se for metodologias em campo, essa metodologia está atendendo pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com alguma deficiência visual, enfim. É mais ligada a esse campo de educação. Tem a acessibilidade instrumental, a acessibilidade comunicacional, que eu já comentei, e a acessibilidade digital. É muito importante para a gente, né, quando a gente fala de acessibilidade digital. A acessibilidade de web também é uma forma muito utilizada. Os nossos produtos, né, quando a gente fala de produto, a gente não está falando só do filme. Então, por exemplo, um filme ele vai criar um Instagram, você pode criar uma produtora que tem um site. Esse site está acessível? Esse Instagram ele tem medidas de acessibilidade? Então, quando a gente fala de acessibilidade digital, ela traz um poder muito grande para o que está em torno do filme, né? Do audiovisual, do curta, do que for, do clipe. Por exemplo, vamos pensar no YouTube, que é um canal de distribuição muito frequente para qualquer produto audiovisual. Ele tem formas de colocar legenda, você consegue colocar mais de um produto com o mesmo tema, né? Você pode colocar o seu filme A, aí tem o filme B com audiodescrição, você pode colocar um filme C com janela de Libras. Então, ele é uma forma de você fornecer a acessibilidade digital para os seus produtos. Aqui, ó, como eu tinha falado, né? PCD, pessoa com deficiência, é um termo que vocês vão ouvir com muita frequência quando vocês estão estudando acessibilidade. É um termo que se popularizou, tem um tempo, né? A sigla em si, PCD. Artigo 2. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação
com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, participação plena e efetiva na sociedade é o ponto que eu sempre martelo. Quando a gente pensa, a pessoa com deficiência, ela vai poder consumir o meu produto de forma igualitária, ela vai poder trabalhar no meu projeto de forma igualitária, com autonomia, efetiva, né? Ela está em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, é sempre ver essas perguntas e olhar os projetos, porque a acessibilidade é um tema, como eu falei, gigantesco. Então, existem medidas de acessibilidade enormes e você colocar uma medida só para atender uma cota e não realmente essa medida está resolvendo uma questão. Por exemplo, eu tenho um projeto e eu coloco janela de Libras, mas não tem nenhuma pessoa com deficiência visual vendo o produto. Então, mas tem uma pessoa com deficiência auditiva. Desculpa, confundi. Não, uma pessoa com deficiência auditiva não está vendo, mas uma pessoa com deficiência visual pediria para uma audiodescrição e não tem. Eu investi numa janela de Libras. Então, conhecer o seu público, conhecer o seu público-alvo, conhecer as pessoas que estão trabalhando, o que elas pedem, vai fazer com que haja pesquisa para que possa ser implementado medidas. Não tem como só pegar as medidas pré-prontas e utilizar de forma inconsequente, porque vai acabar que você vai estar atendendo questões que não vão ser resolvidas. Como eu disse, né? Do que adianta fazer uma sessão de cinema para pessoas com alguma deficiência intelectual, cognitiva, se não tem ninguém com essa deficiência na sala? Se a divulgação não foi feita para essas pessoas, se você não conseguiu trazer essas pessoas para a sala de cinema, se você não conseguiu fazer com que esse produto chegue nelas. Então é muito importante também para quem você vai entregar o produto, porque a gente sabe que essas medidas, elas são medidas caras, elas são medidas que elas conseguem afetar o seu orçamento de forma gigantesca. Uma janela de Libras é bem cara, uma legenda, quando a gente fala de legenda para surdos e ensurdecidos, a LCE, ela é uma legenda cara, porque ela não é uma legenda que só dá para abrir um programa e falar legenda automático. Existe toda uma forma de fazer essa legenda. Existe regra de pontuação, existe regra de escrita, existe regra de espaço, existe regra de quais sons têm que estar presentes, a gente vai ver exemplo. Então, não desperdice recursos em algo que não vai atender o seu público. Conceitos para ficar de olho. Desenho universal. Essa parte aqui a gente vai passar bem rápido, é bem tranquila. Desenho universal. Concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Então, quando eu falo do YouTube, por exemplo, uma forma de pensar o desenho universal é o YouTube. Então, o YouTube você consegue fazer que o seu produto ele tenha a janela de Libras, a legenda, a audiodescrição, de forma que qualquer pessoa que queira ver, ela consiga ver, de forma plena e de autonomia. Então, é isso que o desenho universal ele vai pregar. Eu sempre gosto de estudar o desenho universal com algo do dia a dia para muitas pessoas, que é a maquiagem. A maquiagem ela tem entrado numa onda de desenho universal, que é as embalagens, todo mundo consegue abrir uma embalagem, todo mundo consegue usar essa embalagem de forma autônoma. Então, para estudar o desenho universal, é interessante usar como estudo de caso, uma indicação, embalagens de maquiagem, embalagens de comida, embalagens de refrigerante, de água. Todo mundo consegue abrir, todo mundo consegue utilizar do produto da mesma forma. É isso que o desenho universal está pregando. Conceitos para ficar de olho ainda: tecnologia assistiva ou ajuda técnica.
A gente entende que a tecnologia ela é um grande recurso que nós temos hoje em dia para acessibilidade. Então, quando a gente fala de tecnologia assistiva ou ajuda técnica, a gente está falando de, por exemplo, o Instagram abrindo uma caixa de texto alternativo, que a pessoa consegue utilizar um software para ler aquele texto alternativo. Então, é uma audiodescrição. Tem a hashtag, né, por exemplo, para todos verem, que você descreve o que está acontecendo, as legendas descritivas, você descreve a imagem. Então, uma imagem em fundo branco, com vermelho em cima, com tal tipo de fonte, qual parte estão em vermelho forte, né, vermelho e negrito. Então, o Instagram ele acaba tendo uma tecnologia assistiva. Fora os softwares mais avançados, né, que vão fazer a leitura de tela em tempo real, vão fazer toda uma ajuda. Por exemplo, pessoas que têm alguma deficiência física com as mãos, que não conseguem utilizar um telefone de forma plena e autônoma. Existem tecnologias que vão ajudar ela a fazer ligação, a utilizar o WhatsApp de forma autônoma, utilizar redes sociais. Então, as tecnologias elas vêm com esse ponto de introduzir pessoas com deficiência no mundo tecnológico e fazer também com que o dia a dia delas sejam igualitários, elas tenham forma plena e autônoma de todos os aspectos da vida. Seja assistir um filme, seja postar uma foto no Instagram, seja mandar uma mensagem no WhatsApp, seja ligar. Enfim, como eu disse, existe um mundo a ser explorado. Conceitos para ficar de olho. Eu só vou voltar aqui. Quando a gente fala de acessibilidade... Opa, peraí que não está voltando. Aqui, ó. A gente vai considerar uma pessoa com deficiência quando ela tem interação com uma ou mais barreiras. Quando eu falo de barreira, eu estou falando disso daqui, que também está presente na legislação. Conceitos para ficar de olho. Barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificados em... Aí eu trouxe toda a lista que está presente na legislação de barreiras. Então, a gente está falando de barreiras urbanísticas, ruas, movimentação de carros, público, transporte público. Barreiras arquitetônicas, como, por exemplo, a falta de rampas, pode ser considerada uma barreira arquitetônica. Barreiras nos transportes, barreira na comunicação, barreiras atitudinais e barreiras tecnológicas. E eu trago essa frase também do poder da web está em sua universalidade. O acesso por todos, independentes de deficiências, é um aspecto essencial. Quando ele fala de web, ele está falando de sites, redes sociais, web de uma forma um pouco... Não é bem o audiovisual, porém eu trago para a gente tentar trazer esses conceitos da web para o audiovisual, porque a gente utiliza o audiovisual muito na internet, né? Seja, por exemplo, a gente sempre tende a pensar no audiovisual trabalhando no cinema, nos filmes, mas aí, por exemplo, se eu quiser trabalhar o audiovisual no TikTok, fazer uma websérie no TikTok, a acessibilidade da web, ela está interligada nisso. O TikTok faz parte da internet. Então, eu quero fazer um Instagram para criar conteúdos audiovisuais. Então, a gente também tem que ficar atento, porque além de ser uma forma de distribuição, também é uma forma de trabalho. E eu trago essa referência do diretor da W3C, é um site que eu acho muito interessante que todo mundo veja, é um site de tecnologia, principalmente de acessibilidade na tecnologia, na web, né, do que ele vai chamar de webs. Sites, redes sociais, enfim, todo o campo da internet. E ele está em inglês, só que
como a proposta dele é ser acessível, você consegue encontrar ele em todas as línguas, o site é todo acessível. Então, o próprio site ele já é um estudo de caso sobre acessibilidade. Então, é muito interessante dar uma olhada. E vamos pensar no audiovisual um pouco, sobre o que a gente entende como um audiovisual. A fotografia não vive, portanto, uma situação especial nem particular. Ela apenas corrobora um movimento maior, que se dá em todas as esferas da cultura, e que podemos caracterizar resumidamente como um processo implacável de pixelização. Conversão em informação eletrônica. Eu, de novo, trago isso para a gente entender o papel da web no audiovisual, e de informatização de todos os sistemas de expressão, de todos os meios de comunicação do homem contemporâneo. A tela mosaica do monitor representa hoje o local de convergência de todos os novos saberes e das sensibilidades emergentes que perfazem o panorama da visualidade e também da musicalidade e da verbalidade deste final de século. Eu trago isso para a gente tentar entender, não vou entrar no mérito de o que é o audiovisual na contemporaneidade, porque senão são mais 5 aulas a partir de hoje, mas a gente tentar entender onde o nosso produto ele está, porque hoje em dia assim, os cinemas estão enfrentando uma forte crise, então os nossos produtos eles estão mais presentes no streaming, nos sites, no YouTube, no TikTok, no Instagram, no Reels, nos Shorts, é onde está acontecendo a nossa distribuição. Então a gente pensar no audiovisual hoje em dia, nessa pixelização, né, no monitor, hoje, por exemplo, todos os streamings hoje em dia, acho que não existe um que não tenha legenda. Enquanto os cinemas mesmo, eles não colocam legenda nos filmes. Muito difícil você encontrar um filme hoje numa grande rede de cinema com legenda que não seja a legenda de tradução do inglês para português apenas. Então, filmes que já são em português não tem legenda. É muito, muito complicado encontrar isso no Rio de Janeiro, por exemplo. Mas todos os streamings têm. No YouTube tem. No YouTube, inclusive, tem a ferramenta de tradução simultânea, que ele mesmo tenta traduzir aquele produto mesmo que ele não tenha legenda. Então, a gente tem que pensar o audiovisual e onde ele está hoje em dia, que é o futuro dele. É os streamings, é o YouTube, é o TikTok. E o cinema, querendo ou não, ele perde esse ponto de acessibilidade porque ele não acompanha. Uma pessoa com deficiência, o que ela vai querer? Ela vai querer ir num cinema, pagar muito caro para ter uma experiência em que ela não tenha plenitude na sua ação, que ela não consiga ter igualdade no que ela está presenciando, no que ela está pagando, no que ela está consumindo. Ou pagar um streaming, que querendo ou não se torna mais barato que o cinema, pela sua quantidade de títulos, né, de produtos, onde, querendo ou não, ela vai ter mais um pouquinho de acessibilidade, não uma acessibilidade plena. Não existe hoje um streaming que forneça uma acessibilidade plena com todos os seus títulos, mas ainda é mais um pouco. E aí agora a gente começa com a parte técnica de como a gente vai implementar essas ações de acessibilidade no nosso produto. Eu trouxe as mais comuns e eu também trouxe elas baseado num documento do próprio Ministério da Educação. Está disponível no Gov, eu vou pedir para enviarem por e-mail, que é o guia para produções... desculpa, não estou conseguindo ler. Mas é o guia para produções audiovisuais para pessoas com deficiência, acessibilidade. Ela está no portal do MEC, ela é gratuita. E dentro desse guia, ele tem as especificações técnicas que a gente não vai adentrar hoje. Então, por exemplo, onde você for fazer a audiodescrição, como a forma de falar, como a forma de colocar no seu vídeo, o espaçamento da audiodescrição, qual é a linguagem que vai ser usada, qual vai ser... Como incluir o tempo, a forma de falar de personagem, a forma de falar de figurino. Então, são especificações técnicas gigantescas, que eu acho que é muito válido dar uma olhada, porque esse documento ele foi montado por um monte de gente, com referência a vários outros documentos dentro do Brasil e estrangeiros.
Então ele traz um resumão muito bom, muito bem feito. A gente inicia com a audiodescrição. Vou ler um dado que eu trouxe, que é de acordo com o IBGE em 2010, 18,6% de pessoas têm algum tipo de deficiência visual. Inclusive eu trago aqui uma figura de uma senhora já de idade, porque eu reforço. A gente sempre pensa nos extremos, mas às vezes a pessoa ela foi perdendo um pouco da visão ao longo do tempo. Ela não está no 100% da cegueira, ela não perdeu totalmente a visão. Ela está como uma senhora, por exemplo, com dificuldade. Então, é um tipo de acessibilidade diferente, é um tipo de necessidades diferentes. Mas então, o que é audiodescrição? Eu trago o que é audiodescrição a partir do... Aqui, que está mais fácil, né? Guia para produções audiovisuais acessíveis com a descrição das imagens. A audiodescrição é uma modalidade de tradução audiovisual de natureza intersemiótica. Ou seja, quando a gente fala de intersemiótica, é a tradução de um signo para outro, que visa tornar uma produção audiovisual acessível às pessoas com deficiência visual. Trata-se de uma locução adicional roteirizada que descreve as ações, a linguagem corporal, os estados emocionais, a ambientação, os figurinos e a caracterização dos personagens. Para falar um pouco mais sobre... Aqui. Eu trouxe alguns exemplos que eu acho que fica mais fácil da gente discutir eles. A partir dos exemplos, vou pedir para o pessoal passar. A gente pode começar com esse primeiro aqui, por favor. Vou deixar vocês assistirem e depois eu comento. Eu acho que tá sem som, gente. Só um segundinho, gente. A gente já vai conseguir. Já estamos resolvendo aqui, galera, rapidinho. Bom, gente, eu vou dar uma avançada aqui enquanto... Pode voltar para o slide enquanto dá uma resolvida, por favor? Foi? Tá, vamos lá.
Notas proêmias. Nesta cena audiodescrita do filme Matrix, Neo é um homem de cabelos pretos, curtos e repicados. Usa um sobretudo preto sobre camiseta e calça pretas. Trinity é uma moça de cabelos pretos, curtos e lisos. Usa uma blusa sem manga, calça e botas de couro pretas. Jones é um homem de cabelos castanhos escuros. Usa terno e gravata pretos e camisa branca. Os três estão de óculos escuros. O rosto de um piloto se contorce seguido do agente Jones. Em cima de um telhado de um edifício, Neo metralha o guarda. Trinity atira uma faca em outro guarda. Pernas surgem no telhado. Trinity olha para o lado. Neo vira para trás com duas armas em punho. Dispara em Jones. Jones move o tronco para os lados e desvia-se das balas. Trinity! Jones saca um revólver. Me ajuda! Neo descarta as armas. Jones atira em Neo. Em câmera lenta, Neo dobra os joelhos e inclina o corpo para trás em linha reta. As balas passam ao lado e sobre o corpo dele. Uma bala o atinge no braço e ele cai. Uma sombra se aproxima. Jones aponta a arma. Você é só um. Mão engatilha um Se revólver. livra dessa. Trinity atira na cabeça de Jones e ele é arremessado para trás. O corpo do piloto eletrocutado cai no chão. Neo tira os óculos. Trinity segura no braço dele e o ajuda a se levantar. Como fez aquilo? O quê? Se desviou como eles? Eu nunca vi ninguém tão rápido assim. Ele olha para o braço ferido. Não foi muito rápido. Ela o encara. Ele vira o rosto para o lado. Sabe pilotar aquilo? Há um helicóptero no telhado. Ainda não. Ela tira os óculos e pega um celular. Créditos. Audiodescrição, Lígia Ribeiro. Consultoria em audiodescrição, Luciane Molina Barbosa. Narração, Lígia Ribeiro. Pode parar esse exemplo, por favor. Eu quis trazer ele justamente por ele ser um filme de ação, né? Ele é uma cena do filme da Matrix muito famosa, que é a cena do telhado, onde ele está desviando, né, de todas as balas, como vocês viram. E eu quis trazer ele justamente por ele ser esse filme de ação, frenético, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na tela. Quando a gente tem a ideia da audiodescrição, muitas pessoas acham que a audiodescrição ela só vai servir para filmes lentos, do dia a dia, de comédia romântica. Não. Um filme de ação como Matrix, vocês viram, né? O momento em que ele está desviando de todas as balas, que é uma ação onde não existe nenhuma fala, foi descrita perfeitamente. E teve toda a descrição técnica. Ele foi para trás, ele fechou o joelho, as balas desviaram quando ele foi atingido. E também é uma coisa que eu queria que vocês percebessem, que a audiodescrição ela acontece no momento onde não existem falas. Então, quando o personagem 1 está falando, não existe audiodescrição atrás, por mais que esteja acontecendo alguma coisa. Ela espera ele acabar e começa a audiodescrição. Quando toda a ação, o que a personagem está visualizando, né? Quando ela olha para o helicóptero, ela está vendo um helicóptero. Então aquilo dali é falado. Quando ela pega uma arma, quando pega um telefone, todas as ações que acontecem naquele momento, elas são altamente descritivas. E esse é o papel da audiodescrição, né? Você fornecer uma visualidade, seja por palavras, para pessoas que não conseguiriam enxergar a imagem em si. Quando eu falo de tradução de signos, é exatamente isso. Quando ela pega o celular, a gente está vendo um signo, a gente está vendo uma forma, uma ação. Ela pegou do bolso, abriu o celular. Isso é um signo. Quando a pessoa está falando o que ela fez, ela traduziu aquela ação para um signo. E é exatamente isso que está acontecendo aqui, por exemplo, com a janela de Libras. A minha fala, ela é uma fala, ela sai, ela é uma língua portuguesa. A nossa intérprete está traduzindo para um outro signo, que é a Libras. Então acaba que a acessibilidade ela tem muito essa questão da semiótica, que eu acho que é um conteúdo adicional muito importante para qualquer pessoa que está trabalhando com audiovisual, estudar semiótica e como aplicar ela no audiovisual. Trouxe também outro exemplo, acho que já dá para passar por aqui. Pode passar, por favor, que eu não... Sobre traços finos azuis e assimétricos que surgem em fundo escuro, destacam-se em brancos letreiros. Look by sound, vendo imagens pelas palavras.
Ao centro de um fundo vermelho destaca-se um logotipo de cor branca. Ele é formado pelo letreiro Colgate Apresenta, seguido abaixo por um leve arco com as pontas voltadas para cima, como um sorriso. Te amo. Vai se divertir. A mãe observa o filho entrar numa sala de aula. Ele tem cabelos escuros e usa óculos, mochila e bengala. Outro menino loiro e uma menina de cabelos cacheados o observam. O menino cego desliza a mão pelo encosto de uma cadeira. Senta-se e sorri para uma menina de cabelos compridos ao lado. Ela também sorri. Eu sou o Pablo. E você? Daniela. Você é nova aqui na escola? Sim, legal. Colgate, o que o seu sorriso pode fazer. Esta frase escrita em branco destaca-se sobre fundo vermelho e abaixo do logotipo Colgate. E no rodapé, também em branco, lê-se: descubra o poder do sorriso em colgate.com.br/poder do otimismo. DR Colgate-Palmolive Latin America Inc. 2022. Audiodescrição não oficial do comercial da Colgate. O poder de um sorriso. Roteiro e narração, Lígia Ribeiro. Consultoria em audiodescrição, Doriane Vasconcelos. Então, eu trago esse exemplo para a gente também entender o audiovisual em diferentes formas. A gente está trabalhando com filmes, curtas, mas, por exemplo, a audiodescrição dessa vez foi no comercial. E, assim, eu pergunto para vocês, porque eu nunca vi um comercial numa televisão com audiodescrição. Nunca, nem perto disso. E quando a gente vê o comercial, a gente também vê alguns novos elementos. A gente vê a audiodescrição da marca Colgate, do fundo. Não é só também a cena em si. Ela é do começo ao final. Então, tá lendo o site, tá lendo o Colgate, tá lendo como é que é a forma, né? Aquela boquinha do Colgate, que é a marca registrada deles. E a audiodescrição, ela realmente é presente em todos esses sentidos. Então, o que era muito comum na pandemia, por exemplo, em lives do Instagram, lives do YouTube, era a pessoa, ao iniciar, né, que é o certo se fazer, ela fazer uma audiodescrição de si mesma. Então, por exemplo, eu, Vinícius Hanna, um homem branco, de estatura alta, usando óculos, usando uma camisa preta, usando uma calça jeans. Então, que é o certo a se fazer. E eram pequenas mídias de acessibilidade que eram muito comuns na pandemia, por exemplo. Então, a audiodescrição do seu produto, ela vai desde o início até o final. E esses exemplos no YouTube, vocês conseguem encontrar até alguns curtas em audiodescrição. Vocês vão ver que a maioria são postas assim. Você distribui o seu produto, né, de forma... a primeira distribuição. E você cria um outro forma de distribuir com a audiodescrição. Porque você acaba que tem que ter dois produtos. Um produto sem a audiodescrição e um produto com a audiodescrição. E essa é uma ótima forma de tornar algo mais acessível, algum produto, mas eu já comento, não é algo que você possa simplesmente ligar a câmera, ligar o gravador e fazer você mesmo. Existe toda uma técnica para ser feito. Por mais que o guia ele traga formas de se fazer, ainda precisa de ser um estudo, precisa ter um certo grau de conhecimento, porque, como vocês viram nos exemplos, não é só descrever. Existe toda uma técnica, existe toda uma forma de falar. Então, essa é a audiodescrição, é um dos exemplos que vamos trabalhar hoje. Agora, também vamos falar da janela de interpretação de língua de sinais. De acordo com o IBGE, o Brasil tem mais de 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva. A gente tem um exemplo perfeito aqui de Libras, uma intérprete do nosso lado, mas a gente vai trabalhar a janela de interpretação de Libras dentro de um produto audiovisual. Essa eu até acredito que é mais comum a gente ver no nosso dia a dia, em época eleitoral, por exemplo. A gente, todo comercial de candidato tem, muitas vezes, o intérprete de Libra ali, porque é uma obrigação e eles têm que fazer. Quando tem comunicado de presidente ou algum comunicado... Eu acho que o Plantão da Globo agora tem também, se eu não estou enganado. Então, querendo ou não, ele é uma forma mais comum. A gente vê em muitas lives da pandemia, de novo, tiveram muitas janelas de Libras, aquelas lives super produzidas, né, dos artistas, você contava com uma janela. Comunicados, a gente vê no nosso dia a dia. Porém, também, quando a gente está falando de produtos audiovisuais, ainda existe essa falta.
no cinema, assim, muito difícil você encontrar algum filme que tenha produtos audiovisuais com janela de libras. É quase impossível se não for numa sessão especial. Os grandes filmes, né, os blockbusters de hoje em dia. Você não vai encontrar no seu cinema, nas grandes redes, não tem, não existe. Então, é algo muito, muito importante da gente falar. Eu tô aqui, mas então, o que é janela de libras, né? Aqui eu também trouxe o texto, eu vou pedir para enviarem ou deixarem na descrição para o YouTube o link para download, para a gente entender mais o que é a janela de libras, mas ela também significa uma tradução. Ela é uma tradução de uma língua oral ou entre duas línguas de sinais, porque a libras ela não é igual em todos os lugares, sim, diferentes formas de libras. Eu não sei exatamente quantas libras existem atualmente, mas existem mais de uma. E no audiovisual é trazido num quadro reservado, que eu também trouxe aqui uma foto para a gente ver. Aqui, ó, o produto audiovisual, o espaço de libras. Esse é o mais comum de a gente ver. Então, acho que está bem na nossa mente, né? Você tem o produto e você tem a janela. Ou ela também pode ser feita da forma que chamam que é picture in picture, que é como se ela tivesse com um fundo verde. Ou seja, ela estivesse dentro da imagem. Ela fica na frente do produto e ela fica na frente. Eu também trouxe alguns exemplos para a gente ver. Rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo fazer por aqui sem a ajuda da produção. Acho que não. Não aperta. Vamos ver os exemplos que eu trouxe, por favor? Vamos conversar aqui mesmo, porque em Brasília, aqui as paredes têm um fio. Deixa eu ver teu peito. O que é isso, Ivone? Quem me garante que você não está gravando? Eu só mostro o meu se você mostrar o seu. Por que não? 1, 2 e... Nossa, você botou quanto? 250? Claro que não, Ivone. São naturais. Ivone, o que é isso, Ivone? Esses microfones modernos conseguem gravar em qualquer lugar. Mas afinal, o que é que você queria tanto falar comigo? Eu consegui o preço da Moog. Isso você só vai saber quando abrirem os envelopes. Ô, garota, você acabou de entrar no ônibus e já quer sentar na janela? Eu passei a minha vida na janela, meu bem. Diferente de você, que sempre sentou no fundão e agora tá querendo sentar na frente. Eu não vou deixar isso barato. Eu sei que não. Você cobra muito caro. Qual é o esquema? Vocês aqui vão me dizer qual é o esquema. Não é, espertinha? Esqueceu que eu sou a passiva dessa relação. Bom, esse exemplo eu trouxe uma coisa mais dramatizada, justamente para a gente ver a janela de libras. Quando você via a menina que estava fazendo a janela, existe toda uma performance envolvida. Não é só a tradução. Ela atua junto com quem está em tela. Então, quando ela está surpresa, a intérprete ela tá fazendo uma emoção de surpresa. Ela tá, quando você vê, né, abrir o envelope, ela abre, ela fica assim surpresa também. Por isso que eu quis trazer esse drama, para a gente ver na intérprete essa, como eu posso dizer, essa performance que vem junto com a tradução. E é uma coisa que acontecia muito de novo na pandemia, nas lives, de as pessoas fizerem recortes não entendendo porque o intérprete estava agindo de tal forma, mas ele estava apenas performando o que ele estava traduzindo. Então é muito importante a gente também entender isso, porque eu trago um caso engraçado, mas triste ao mesmo tempo, para a gente entender que a gente não tem que saber, não tem que entender tudo. Mas, por exemplo, aconteceu um caso na delegacia de Nova York que uma mulher simplesmente entrou lá e começou a se fingir de intérprete. Então ela começava a fazer vários símbolos aleatórios. Ninguém sabia quem era ela, mas as pessoas pensaram que alguém tinha mandado. Começou a fazer vários símbolos aleatórios e ninguém entendia nada.
E as pessoas continuaram, como o delegado, né, foi lá e deu uma conferência, e ele continuou falando, e a mulher estava lá dançando de forma aleatória. Porque ela não era intérprete, ela nem deveria estar ali, ela simplesmente entrou e foi. Então a gente, como produtor, a gente precisa saber o básico para entender o que a pessoa está fazendo. Infelizmente, cursos de Libras, eles são caros, existem cursos gratuitos, mas são poucos, aprender Libras sozinho é dificultoso, e a gente, infelizmente, não aprende isso na escola. Então a gente tem que correr atrás disso, né, nesse momento, para as nossas produções, para não acontecer o que aconteceu em Nova York, por exemplo. Imagina você fazer um projeto inteiro de um produto e a pessoa que você contratou não sabe falar Libras. E a intérprete não traduziu o que você estava falando, o que o personagem ou o que estava fazendo. Então é importante nós, como produtores, entendermos pelo menos o básico. Então, ou aprender Libras total, que seria o sonho, né? Libras nas escolas, porque a gente aprende inglês e espanhol, mas não temos uma aula de Libras, por exemplo, na nossa formação. No ensino fundamental, no ensino médio, enfim. Trago mais um exemplo, dessa vez, antes de dar o play no exemplo, rapidinho. Eu trouxe um exemplo bem diferente, que é um exemplo de uma música. Porque muitas pessoas, como eu disse, né, elas pensam nos extremos. É porque uma pessoa precisa de uma janela de Libras em música. Existem pessoas com surdez de porcentagem. Então, existem pessoas que, por exemplo, conseguem ouvir a batida da música. Então, é muito importante a gente também entender que nem todos os extremos se baseiam no nosso projeto. Então, por que colocar janela de Libras num clipe? Porque vai ter pessoas que vão precisar. Então, por favor, dá o play e a gente ouve a música com a janela. Depois de rolar, quando eu quebrava meu próprio caminho, lá bem maior, era a senhora desse meu destino, sempre a enfrentar. Quando meus pés trilhavam o chão, mesmo que um tanto tortos, eu me superava a cada passo, a cada tombo, sempre levantava. E quando eu sonho eu corro de braços abertos, não quero acordar. E quando acordo enfrento um novo desafio, sem reclamar. Próprias pernas, não tinha medo de cair. Quando eu corria com a minha mente aberta, eu flutuava no ar. E quando eu sonho eu corro de braços abertos, vou além do mar. E quando eu lembro eu caio nesse pesadelo. E quando eu sonho eu corro de braços abertos, não quero acordar. E quando acordo enfrento um novo desafio, sem reclamar, sem reclamar, sem reclamar.
quis trazer esse exemplo um pouco mais diferente do habitual, justamente porque, de novo, a gente geralmente não pensa numa música ter uma janela de libras. Mas como vocês puderam ver, né, o intérprete, ele continuava com a performance, continuava dançando no ritmo da música. Então, a janela de libras se fez importante. E lembra que pessoas estão consumidas, pessoas consomem músicas também com janela de libras. A gente vai fazer uma pausa agora para um mini coffee break, né? De 20 minutos, 30, 20 minutinhos. Aí a gente vai chegar para a finalização já da aula. Caso vocês tenham alguma pergunta, podem fazer agora ou depois, enfim, estão abertos também. Bom, é isso, a gente vai fazer uma... Tem uma pergunta? Traz rapidinho o microfone para ela. É que não dá para ouvir, desculpa. Pode fazer. Tá funcionando? Pablo, tá funcionando não? Ah, peraí, tá indo. Foi. Só para tirar uma dúvida, existe algum software, um site que você possa usar para legendar o filme com Libra? Com intérprete de Libra? Já tem essa possibilidade de inteligência artificial, alguma coisa assim? Existia um site do governo, eu posso até trazer ele, era Hands to Talk, alguma coisa assim. Porém, honestamente, ele não é perfeito. Mas existe sim, eu posso trazer ele para a gente dar uma olhada. Ele existe, não é perfeito como tudo de inteligência, enfim. Não é uma mão humana, não é a tradução humana. Mas existe sim, eu tento trazer ele no próximo intervalo. Mais alguma pergunta, gente? Não? Então é isso, vamos fazer um intervalozinho rapidinho. Então, voltamos, né, para a nossa finalização do nosso módulo Pensar a Acessibilidade no Audiovisual. Então, estamos já encaminhando para o finalzinho, a gente teve esse descanso bom, coffee break maravilhoso. Então, eu vou começar. Pode começar passando o site, por favor, que eu prometi na saída. Opa, vai passar o site que eu achei, a janela de Libras automatizada por inteligência artificial. Inclusive, eles deram uma repaginada, tá bem mais interessante do que era antes. Eu acho que agora tá bem mais válido, vou mostrar. Inclusive, eles não são só um aplicativo, eles são uma comunidade. Eu, inclusive, peguei material deles. É muito interessante vocês acessarem o site, quando passar eu mostro. E tem vários artigos, tem informação, é muito interessante mesmo. Tem acessibilidade para sites. Então, janela de Libras para sites mesmo, então também de forma automatizada. Só que esse é aqui, ó, o Hand Talk. Aqui. Pode descer mais um pouco? Desce um pouquinho mais. Ela tá lá aqui nossos produtos. Essa daqui é o site acessível, né? Só que esse daqui muito provavelmente é pago, que é um plugin. Pode abaixar. Aqui, ó, o app de língua de sinais. Esse é gratuito. Gratuitamente com o HandTalk app. Eu nunca usei, honestamente, então eu não posso dar uma review completa. Porém, pelo que dá pra ver, é bem interessante. Eu acho que vale testar. Para lançar ali no conteúdo, ver se funciona, conferir se tá tudo certinho, né? Tem como procurar os cards separados. Então, tipo, como falar isso em Libras? Aí tem como você ver. Aí você vai confirmando se está tudo certinho e joga e vê. Eu acho é muito interessante, não tem nada a perder, só agregar. Vamos voltar para o slide, por favor? Só esperar um pouquinho, gente. Já estamos voltando. A gente já está finalizando. Eu vou apresentar agora, acho que a medida mais usada para projetos audiovisuais, que são as legendas. Legendas, elas acabam sendo mais fáceis de você encontrar em produtos. Já foi, ó. Legendas para surdos ensurdecidos, LSE. Eu quero só frisar que vai existir 2 tipos de legenda. Existem vários tipos de legendas, mas vamos trabalhar com o conceito de 2. Existem as legendas comuns, né, que você consegue encontrar em qualquer streaming da vida, no próprio YouTube, na legenda automática, que é só literalmente a tradução das falas. Então, ou seja, o que eu estou falando aqui está sendo literalmente traduzido, é só isso. A legenda para surdos ensurdecidos, a LSE,
ela tem uma pegada um pouco diferente. Primeiro que ela é muito mais técnica do que a legenda normal. Então, por exemplo, quando você vai entrar... Vamos dar um exemplo do CapCut, que é o mais fácil de utilizar. Quando você abre o CapCut, você consegue legendar tudo automaticamente. É uma maravilha. Mas só que aquela legenda não é a LSE. Ela é uma legenda normal. A LSE ela tem características diferentes que a gente vai mostrar. Que ela, eu até trouxe a tradução das falas de uma produção de visual em forma de texto escrito. Aí, público surdo ensurdecido e entre duas línguas que a gente já está indo. Eu vou passar por os exemplos, que eu acho que fica mais... Depois eu volto aqui. Vamos para o primeiro exemplo, que eu acho que vai ficar mais interessante. Preciso que traduza uma coisa para mim. Por que estão aqui? Vocês conseguem nos entender? De onde vieram? A senhora ouviu? O que entendeu? Iguale 10 anos. Acessível desde sempre. Então, né, como dá pra ver, a legenda ela tem alguns aspectos diferentes de uma legenda comum. Você vê, né, quando ela coloca o telefone, aparece barulho. Quando começa a sair, eu até brinco que a LCE ela dá alguns spoilers de filme, porque quando ele coloca, aparece língua alienígena, só que é um fator que ainda não foi apresentado no filme. E isso acontece em muitas obras, em reality show, por exemplo, a legenda de LCE, às vezes a pessoa fala, o vencedor aí a legenda já está falando que é o vencedor. Então eu brinco que tem isso, mas porque ela é realmente muito detalhada. Eu já vi esse tipo de legenda que descreve até ambientações, por exemplo, algo muito específico daquele lugar, e a legenda abre um parênteses, tipo assim, isso daqui, essa loja de conveniência, isso daqui. Esse lugar é isso aqui, ou piadas que geralmente só funcionam em uma língua sendo traduzidas para que sejam entendidos, sabe? Um exemplo de tradução pro nosso é o filme dos Incríveis, por exemplo, que eles traduzem todas as piadas, todos os nomes para caber no nosso contexto. Só foi um parênteses, mas a LSE ela tem essa característica. Então, se uma pessoa está correndo e ela está bufando, vai estar aparecendo bufando. Vai estar aparecendo, ela bateu, aí barulho de soco, quebrou alguma coisa, barulho de estalhaço de vidro. Então, ela é muito mais descritiva do que a legenda normal. A legenda padrão, né? Ela vai só, eu tô falando, eu tô falando oi, boa tarde. Ela vai estar, oi, boa tarde. Mas a LCS eu te falo falando oi, boa tarde. Eu falando, o oi, boa tarde é de felicidade, também a expressão, né? Ou eu tô cansado, eu tô bufando, eu tô triste. Ela também tem essa característica de expressar o sentimento da pessoa. Uma forma de você conseguir achar algumas legendas LCE é quando você está no streaming, aí você coloca a legenda. E na maioria dos streamings, quando a gente cria uma conta no Brasil, quando você encontra Português Brasil, a legenda, ela vem uma LCE, porque ela vem uma legenda um pouco mais descritiva, principalmente na Netflix, eu acho que a Globoplay também, mas é principalmente a Netflix. Então, você consegue ter alguns exemplos ali, é um meio mais difundido. Você encontra mais. Você está passando em canais de televisão, a Telecine costuma ter para você poder colocar. Canais de TV aberta geralmente não tem tanto. Eu já vi algumas vezes, mas não muito. Mas essas legendas, elas são, por isso que eu falei, não tem como simplesmente criar algo automático e paz, não. Tem que ter o dedo humano, tem que ter uma técnica. Nesse documento que a gente vai passar para vocês, o guia de audiovisual, tem como
quando usar uma vírgula de forma, né, para a legenda fazer sentido. Tem questões de espaçamento, porque a legenda aqui, ela significa uma coisa, ela aqui significa uma coisa, ela aqui significa uma coisa. A legenda em formato de pirâmide, ela tem um significado. A pirâmide é tipo 1, 2, 3, né? Aquela legenda que vem em trio. Ou a legenda em bloco. Tudo tem um significado, tudo tem um porquê. E eu volto a dizer, repetir a fala que eu dei na audiodescrição, por mais que pareça só ligar o microfone e falar e descrever a cena, por mais que pareça só ouvir e escrever o que está acontecendo, existe uma técnica, existe algo acontecendo. E já que a gente trouxe um exemplo de inteligência artificial, é interessante comentar que eu sou um pouco crítico com inteligência artificial, não porque eu não use e não porque eu não gosto, porque eu gosto. Mas nessa questão, falta um toque humano. Como eu falei, tudo se baseia na tradução de sinais, né? na questão da intersemiótica. Então, a inteligência artificial, muitas vezes, ela não vai conseguir traduzir alguns sinais que são pra gente, os nossos sinais, é a nossa forma de falar, a nossa forma de se comunicar. Então, ela acaba que ela vai dar uma falhada. Não, mas... tá, Vinícius, mas o que eu faço? Eu não tenho dinheiro para contratar uma pessoa para legendar e eu consigo fazer uma legenda padrão. Abre o documento que a gente vai passar e faz você. Tipo, tenta manejar, fazer da melhor forma possível, porque querendo ou não, legenda é algo que não tem como não ter hoje em dia. Você vê no Instagram, vídeos formais, assim, até vídeo de influencer, de TikToker da vida, de YouTuber, tudo tem legenda. Então, em vez de deixar de fazer pela falta de dinheiro, tenta fazer da melhor forma possível. A legenda, ela acaba sendo um pouco diferente da audiodescrição. A audiodescrição, ela tem uma técnica muito, assim, gigantesca. A legenda você consegue manejar um pouquinho. Então, é uma dica que eu dou para se tornar um pouco mais fácil. Só vou voltar aqui, que a gente acabou pulando. Eu trouxe esses dois conceitos, né? Porque a gente vai trabalhar também, quando a gente fala de técnica, como eu vou inserir a minha legenda no meu filme, no meu produto audiovisual, seja um curta, enfim. Você vai ter duas formas, né? Você vai ter a closed caption e as legendas abertas. O que elas são, né? As closed captions eu vou me referir como um CC, porque é como você vai encontrar na maioria das plataformas, na maioria dos discursos, até mesmo pesquisar como se faz, então é mais fácil. A ACC, ela é uma legenda fechada, então ela está embutida no seu produto, não importa quem esteja vendo. Então, se eu, você, qualquer pessoa abrir o produto, sentar, a legenda vai estar lá, ela não é uma escolha. Já a legenda aberta, você pode ativar ou desativar. A gente vê isso nos streams, que a gente consegue desativar. A gente vê isso no YouTube. Mesmo no YouTube, às vezes você vai encontrar... Eu vou até, o exemplo que eu dei, inclusive, está com closed captions, né? A gente não ativou nada. Ela está ali. Ela não está pelo YouTube, ela está no vídeo. Mas, por exemplo, closed captions, quando tem, no cinema. No cinema, a legenda ela já está na tela. Tipo, você não escolhe. Se você sentou na sessão, você escolhe na sessão, mas você não escolhe literalmente no produto. No streaming, você já consegue ir lá, pegar o seu controle. Não quero legenda, quero legenda. Então, essa é a diferença de closed caption e legendas abertas. Então, também é um pensamento na hora de distribuir o seu produto. Se você for distribuir para um festival, né, você tem que ver no edital se ele pede a legenda, se você colocou no YouTube, você prometeu uma legenda de LCE no edital como uma contrapartida, aí você tem que já colocar, né, a closed caption, você tem que lembrar para o YouTube não acabar bugando a sua legenda. Vamos para o próximo exemplo. Opa, acho que eu... Aqui, ó, o último exemplo, por favor. You're so scared. You think it was your fault?
do you feel now? I can't move. You can't move. Why can't I move? You're paralyzed. Just like that day when you did nothing. You did nothing. Now, sink into the floor. Wait. Sink. Iguale 10 anos. Acesse. Eu quis trazer esse exemplo porque ele fica bem mais nítido, né? Uma questão de que é muito característica da LCE. Quando a gente está ouvindo o filme e a gente tem uma legenda, o personagem A fala, a gente já conhece a voz dele. Então a gente sabe quem está falando no momento. Por mais que a gente esteja seguindo na legenda por não entender a língua ou por qualquer motivo, a gente conhece o personagem. Quando a LCE coloca o nome do personagem, é para as pessoas que ainda não estão com uma deficiência auditiva que impede elas de ouvir o personagem. Lembrando, extremos, né? Às vezes ela consegue ouvir, mas não necessariamente o suficiente para entender quem é o personagem X e quem é o personagem Y. Então você vê, quando a mulher está falando e o cara fala e na legenda aparece o nome dele. Isso não é comum nas legendas padrões que a gente vê no cinema. Às vezes, inclusive, isso às vezes aparece no cinema, num filme, na televisão, é mais comum. Mas aparece, tipo, Chris, que é o personagem. Parece que ele está falando. Porque, querendo ou não, no áudio está cortado para ela, desculpa. E ele está falando em cima. Então, ou seja, você tem que traduzir, mas ele não está aparecendo. Então, você tem que informar quem é a pessoa que está falando para poder identificar, ok, está tendo uma fala nesse momento de uma pessoa que não está na tela. Eu acho que essas são as 3 formas. Eu tenho mais exemplos agora. Não está passando... agora eu trouxe exemplos finais que a gente vai ver tudo junto e ao mesmo tempo. Pode iniciar o primeiro, por favor? Maravilhosas. Não precisavam de reis nem rainhas, pois confiavam uns nos outros. Uma cachoeira deságua entre rochas pontudas. Numa árvore grande, no topo de uma colina, vivia uma dessas criaturas. Para você pode ser uma menina. De grandes olhos cinzas e brilhantes. Mas não era uma menina qualquer. Ela tem chifres e asas. Era uma fada. Sorridente, rola entre as mãos uma nuvenzinha dourada, fazendo rodopiar acima de si 2 pequenos seres com um corpo de folhagem. Algo chama sua atenção no alto da árvore. Ela sobe pelo tronco. Envolve com as mãos um galho fino que está quebrado. Fecha os olhos, concentrada. A nuvenzinha dourada regenera o galho. A fada abre os olhos, que agora estão dourados como a nuvem, e sorri satisfeita. Isso. Para em pé no tronco. E seu nome era Malévola. Esse exemplo eu quis para ilustrar 2 momentos. Agora a gente está vendo tudo junto e misturado, né? Vocês viram que tem janela, vocês viram que tem audiodescrição e vocês viram que tem legenda. Tudo no mesmo produto. Só que, além disso, eu vou comentar um pouco mais num outro exemplo. Esse exemplo eu quis trazer porque ela é um produto para o público infantil. E essa era uma coisa que eu queria comentar. Quando a gente está fazendo acessibilidade para o público infantil, existe um lúdico na forma de traduzir, né? Você vê, né? Quando ela abre os olhos, os grandes olhos reluzentes. Não é tipo, ela abriu os olhos e olhou para... Não. Porque existe todo esse lúdico, essa construção do lúdico para as crianças. Então, quando o seu produto está para o público infantil, você adiciona essa outra camada para os recursos de acessibilidade. Você não faz direto, né? Você tem toda essa questão. Então, é a fada que cura. Então, você vê as cores vibrantes. Então, é outra camada que é muito importante, né? Porque uma criança, para ela estar interessada no produto,
precisa ter algo a mais. Muitas vezes o adulto ele não quer algo lúdico, o adulto quer algo direto, mas para a criança é importante. Então, eu quis trazer esse exemplo para falar sobre isso, e agora a gente vai ver o último exemplo, por favor. Apoteoticamente, encerra-se o número de joelhos no centro do picadeiro, com as mãos cruzadas diante do rosto. Ergue os braços, boca entreaberta, joga a cabeça para trás. A mulher mais corajosa das Índias orientais, ocidentais. Entre os dois palhaços, ela se despede do público. Pangaré e Puro Sangue correm até a borda do picadeiro olhando-se, e a plateia sorri. Os dois trançam os braços e saúdam o público tirando seus chapéus. Ambos colocam os chapéus novamente na cabeça. Nós somos os palhaços Puro Sangue e Pangaré, os maiores palhaços do terceiro mundo. Até! Eu sou capivara, não se diz até para o público. Disse. Até já, até breve, até logo. Até já, até breve, até logo. Com licença, senhores, tem uma reunião importantíssima no fundado da jiboia. Puro Sangue sai primeiro do picadeiro, seguido por Pangaré, que dá um pequeno salto e sai caminhando em cócoras. Então, né, a gente vê esse outro... Ainda tem só mais... Tem mais slide. Você vê outro exemplo, a gente vê que é possível fazer um produto com vários recursos de acessibilidade dentro de um... Rapidinho, que é spoiler. Tem como fazer e ficar tranquilo, né? Você vê, né, que quando... Nesse exemplo é interessante que o intérprete de Libras ele sai da tela, depois ele volta quando ele é necessário. Tem toda a questão da audiodescrição se auxiliando com a legenda, então tem algumas coisas que a legenda coloca e a audiodescrição ela não está falando, então ela está se auxiliando também do intérprete. Então é tudo se comunicando. Agora, para finalizar, né? Inclusive, a gente finalizou os recursos. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Este é o momento. Se não, vou seguir. Mas se quiser, pode interromper a qualquer momento. Como eu disse, eu quis tratar essa aula como algo técnico. Eu não quis tratar essa romantização da acessibilidade. Quis trazer técnica, quis trazer algumas dicas, quis trazer informação. Porém, eu acho importante a romantização. Eu acho que quando a gente está trabalhando, a gente precisa sim consumir histórias de pessoas PCDs, pessoas com deficiência, entender as vivências, entender o que está acontecendo, os sentimentos. E o audiovisual, ele consegue transmitir isso pra gente, né? Esse filme, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, é um filme brasileiro. Ele iniciou como um curta e depois ele se tornou um filme. Ele é premiadíssimo, enfim. Ele conta a história de um garoto cego. E uma parte muito, muito importante dele é a relação dele com a escola, é a relação dele com os amigos, é a relação dele numa festa. Tem uma cena que ele está numa festa e ele tem uma deficiência visual completa, então ele não enxerga. E ele está numa festa e ele tá todo mundo curtindo e os amigos querem colocar ele para beijar um cachorro. Então é um bullying, ele sofre o bullying toda vez. Tem uma cena de tecnologia assertiva que ele está no meio da sala e ele está com aquelas máquinas de escrever em braille, que é gigantesca, e faz um barulho gigantesco, e ele tá todo mundo se incomodando, está todo mundo fazendo bullying. Então a gente consegue entender as dores do que está acontecendo e talvez se sensibilizar ao ponto da gente colocar também mais medidas de acessibilidade no nosso projeto. Tem mais exemplos, tem mais indicações. Todas as Flores é uma novela da Globo que, para mim, foi muito revolucionária, mesmo sendo apenas em streaming, porque, não em si pela trama, mas porque ela foi a primeira novela em âmbito nacional a ter uma versão em audiodescrição, completamente. Então, quando você entra na Globoplay, só está disponível na Globoplay, você entra e você vai ter duas versões. Você vai ter a versão sem audiodescrição e a versão com audiodescrição. Então, isso nunca foi feito. É a primeira novela, nem a Globo, foi a primeira vez que a Globo fez.
Infelizmente foi a única até agora, mas está recente, né? Então vamos acompanhar. Mas ela é uma indicação muito interessante. Tem mais um. Opa, foi. No Ritmo do Coração. Esse filme ele é incrível. Ele ganhou acho que 2 Oscars, alguma coisa assim. Ele conta uma história de uma menina numa família de pessoas com deficiência auditiva. Então, o filme todo ela tá falando em Libras. O filme todo ela fala com o pai, ela tá falando em Libras. Ela fala com a mãe, ela tá falando em Libras. Então, praticamente, ela se torna uma intérprete de Libras ambulante, porque tudo que tá falando, o pessoal tá falando em Libras. E ela quer ser musicista. Ela tem uma paixão por música e ela é a única pessoa da família dela que ouve. Então, esse filme, ele se sensibiliza demais. Ele é incrível. E eu aconselho as pessoas a verem. Ele é surreal de bom. Bom, as minhas redes eu terminei, né? A gente está finalizando a aula. Obrigado. Espero que tenham gostado. Preparei esse módulo com muito carinho, porque é um tema que eu gosto bastante. Pontuei coisas que eu achei importantes. Peço desculpas se faltou alguma coisa. E caso tenham algumas dúvidas, podem surgir. Eu tenho que dar alguns avisos. Eu só vou aqui pegar uma cola rapidinho. Cadê? Aqui. Eu queria falar que esse curso faz parte do projeto aprovado, o curso, né, Produção Executiva Audiovisual, pela Lei Paulo Gustavo. Como a gente pode ver, tem como voltar para o banner para a gente ver? Aqui, ó. Na Lei Paulo Gustavo, na Secretaria de Turismo e Cultura de São Gonçalo. Queria agradecer a Produplay, ao Espaço Panorama, por essa oportunidade de estar aqui e oferecer esse módulo rapidinho. Então, quero agradecer ao Espaço Panorama, a Produplay, o Rodrigo Romero, Monique Bezerra, Larissa Dantas e todos os presentes, é claro, vocês que vieram aqui. A nossa intérprete maravilhosa, Maria, que está fazendo a interpretação de Libras pra gente. E é isso, gente. Agradecer a produção incrível que tratou a gente com muito carinho. E é isso. Obrigado.